Olá, colegas. Neste nosso capítulo 7º, nós vamos abordar aquilo que os autores consideram o núcleo do direito administrativo. Nós vamos falar da teoria do ato administrativo. A grande importância, o fato de nós dizermos que é o núcleo, decorre simplesmente de atuação administrativa na prática se verificar fundamentalmente pela prática de diversos atos administrativos. É fundamental conhecermos a teoria do ato administrativo, conhecermos os elementos, os atributos, os vícios dos atos administrativos, porque isso vai nos possibilitar verificar se a atuação da administração pública está ocorrendo dentro dos limites da lei, porque se não for assim, os atos vão ser anulados e a providência que a administração pública tiver querendo tomar não vai acabar gerando efeitos. Bem, dentro dessa linha de raciocínio, inicialmente, é fundamental que a gente conheça a definição de ato administrativo e a sua diferenciação para institutos assemelhados. É porque, no mundo dos fatos, acontecem diuturnamente diversos eventos. E somente alguns desses eventos têm consequências jurídicas porque o direito os disciplina e diz quais são os efeitos que esses atos e fatos vão gerar. Fatos é a expressão mais ampla, englobando tudo que acontece no planeta. Então, cai um raio no oceano, uma pessoa atravessa a rua, anula um gol do Vasco da Gama, o tempo passa. Esses eventos podem ser considerados fatos, mas alguns deles não têm quaisquer consequências jurídicas. Se por um acaso o raio caiu no meio do mar, não atingiu nenhum navio, não gerou a morte de ninguém, nenhum dano material, então esse evento é um fato que não vai ter a qualificação de fato jurídico. Anularam o gol do Vasco da Gama, isso obviamente tem uma repercussão no âmbito do direito desportivo. É um fato jurídico porque este ramo do direito acaba gerando algumas consequências para esta providência do árbitro. O passar do tempo, às vezes, gera consequências jurídicas. Com o passar do tempo, você pode acabar perdendo um direito por conta do Instituto da Decadência. Pode perder a pretensão de ajuizar uma ação defendendo determinado direito subjetivo por conta da prescrição. Você pode até adquirir direito também. Uso capião, você tem um determinado imóvel usando-o como se fosse seu por um período de tempo determinado na lei e acaba adquirindo este bem pelo passar do tempo. Então, aos fatos que acontecem no mundo e aos quais o direito atribui consequências jurídicas, nós damos a denominação de fatos jurídicos. Só que, entre esses fatos, merecem destaque aqueles que decorrem de manifestação de vontade do ser humano. Aqueles que decorrem de uma ação que vem da pessoa humana. Quando eu falo de manifestação de vontade, só quem tem vontade própria a se manifestar mediante um ato é o ser humano. Claro que nós temos atos praticados por pessoas jurídicas, mas para isso elas precisam dos seres humanos que vão agir em nome dessas pessoas jurídicas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, quando a gente fala em ato jurídico, a gente está falando de uma parcela dos fatos jurídicos, parcela esta peculiarizada, diferenciada pela circunstância de decorrer de uma manifestação humana. Então, nessa linha de raciocínio, vamos para a lousa para que a gente veja essas definições simplificadas iniciais. São fatos jurídicos aqueles eventos em razão dos quais nascem, se modificam, subsistem e se extinguem relações jurídicas, ou seja, geram efeitos jurídicos. Dentro desses fatos, nós destacamos os atos jurídicos, que são espécies de fatos jurídicos, claro, porque geram efeitos no mundo, mas a peculiaridade é a existência de manifestação volitiva do seu autor, ou seja, manifestação de vontade. Todos eles, claro, o ato já está dentro do próprio fato, mas todos eles são eventos a que o direito atribui relevância. E atribuir relevância significa dar consequências. Então, acontece algo no mundo que o direito prevê como gerador de consequências. Por isso que a gente gosta muito de usar até aquela palavra subsunção. O que aconteceu no mundo se enquadrou no modelo previsto na lei. E a lei vai dizer qual é a consequência. Como a gente coloca em direito penal, aparece lá no artigo 121 a definição de homicídio: matar alguém.
e logo a seguir aparece a consequência, pena de reclusão de 6 a 20 anos, no nosso código, no Código Penal. Então, obviamente, o homicídio é um fato jurídico, é um ato também, certo? Apesar de ser um ato ilícito. Muito bem. Além disso, nós temos que falar da expressão fatos administrativos. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu vou deixar para o fim a definição detalhada de ato administrativo, mas desde já, acho que vocês imaginam que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. É um ato jurídico também, cuja peculiaridade, ou cujas peculiaridades, são basicamente as seguintes. Claro, é um tipo de ato que é praticado pela administração pública, por meio dos seus servidores, ou até por particulares, desde que hajam com prerrogativas do poder público. Por exemplo, uma concessionária de energia elétrica que tenha atribuição legal de praticar desapropriações. Então você vê que, nesse caso, essa entidade privada estará agindo no uso de prerrogativas do poder público, seguindo um regime jurídico típico de direito público. Então você tem alguns atos jurídicos praticados num regime de direito público, praticados por agentes públicos ou por particulares no exercício de atribuições do poder público, que também, por serem atos jurídicos, vão gerar efeitos jurídicos, mas só que, nesse caso, o que a administração sempre deve procurar, quem pratica o ato administrativo sempre deve procurar é a finalidade pública. Então, existem essas peculiaridades. Sempre busca finalidade pública, o regime é o de direito público. Além disso, a prática é feita ou pela administração ou por alguém que está agindo com prerrogativas de poder público. Mas são atos jurídicos que vão nos interessar mais de perto, porque estamos estudando aqui não o direito civil, que fala de relações basicamente entre particulares, mas o direito administrativo, né? Administrativo, e, portanto, os atos administrativos vão nos interessar bastante de perto. Vejam, a gente parte da definição de ato jurídico, traz as peculiaridades do direito administrativo para definir direito administrativo, ato administrativo. Só que quando a gente fala de fato administrativo, a técnica não pode ser a mesma. Nós não podemos simplesmente pegar a definição de fato jurídico, que é bastante ampla, todo e qualquer evento a que o direito atribui consequências. A gente não pode querer adaptar essa definição, porque o direito administrativo, a teoria do direito administrativo, os doutrinadores de direito administrativo, trabalharam em cima desse conceito de uma maneira diferente. Na prática, a teoria que prevaleceu associa fato jurídico à produção de efeitos, preste atenção, materiais, consequências materiais no âmbito da administração pública. Não fala em consequências jurídicas, fala em consequências materiais. A título de exemplo, quando se edita um ato administrativo apreendendo mercadorias, na realidade, o ato em si, em que a autoridade analisa o que aconteceu, relata os fatos, depois mostra a norma jurídica que prevê consequência para aqueles fatos, dizendo que a consequência seria a apreensão, e no fim diz que apreende a mercadoria. Isso é um ato administrativo. Só que há necessidade de isso ser materializado, de serem na prática colocados empecilhos físicos à circulação livre daquela mercadoria. Levar aquela mercadoria para um depósito, dizer você não pode mais pegá-la. Às vezes até, quando o cidadão está revoltado, usar da força policial para fazer valer o que foi determinado no ato administrativo. Então, as providências concretas que acontecem no mundo, executando o que foi determinado no ato administrativo, concretizando o que está em abstrato lá no ato, ele fala de maneira concreta, diz qual é a mercadoria, qual é a pessoa, mas ainda não existem providências concretas no mundo dos fatos. Então, essas providências são fatos administrativos. A construção de uma ponte, houve um conjunto de atos, como, por exemplo, a liberação de um edital de licitação, houve um procedimento de licitação, houve a assinatura de um contrato administrativo, mas
A construção da ponte no mundo concreto, a atividade material, é um fato administrativo. Bem, então na prática, quando a gente fala em fato administrativo, a gente fala de consequências concretas, materiais no mundo. Muitas vezes, mas não sempre, muitas vezes, esses fatos decorrem de atos administrativos. São, como eu falei, a concretização, a operacionalização, a materialização do que está previsto no ato administrativo. Às vezes não. Às vezes, você já concretiza no mundo dos fatos, operacionaliza certa medida, para depois ela ser colocada num ato administrativo, formalizada num ato administrativo. Às vezes, por exemplo, um policial prende uma pessoa em flagrante delito. Então já há um fato ocorrido no mundo. Só que tem que se lavrar um auto de prisão em flagrante. Então você tem um ato administrativo que formaliza uma providência que já foi tomada. Às vezes a mercadoria é concretamente apreendida mesmo antes da lavratura do auto de apreensão. Então, às vezes, o fato administrativo decorre do ato, às vezes ele é uma providência que posteriormente é formalizada no ato. E às vezes, o ato simplesmente acontece, como num fenômeno da natureza. O fato, simplesmente acontece, independentemente de qualquer manifestação volitiva. Porque, vejam, na lavratura do auto de apreensão, há a manifestação volitiva da administração. Claro que não é a vontade do administrador que está sendo cumprida, é a vontade da lei. Mas o que eu quero dizer é que há a vontade humana na confecção do ato. O sujeito pratica aquele ato. Da mesma forma, quando o ato é praticado a posteriori para formalizar um fato que já aconteceu, então também há a manifestação de vontade na confecção do ato. Mas, quando a gente fala em fatos que decorrem de fenômenos da natureza, por exemplo, a gente não vê qualquer manifestação de vontade. Mas podem ser fatos administrativos, uma vez que eles podem gerar efeitos materiais na administração. Não estou aqui mais falando em efeitos jurídicos, mas efeitos materiais mesmo. Por exemplo, quando ocorre uma enxurrada e danifica os computadores da administração. Cai um raio num determinado local e queima equipamentos. Então, são fatos administrativos também. Percebam, quando a gente fala em fatos jurídicos, a gente continua falando em efeitos jurídicos. Fato jurídico, ato jurídico, a gente fala de coisas que acontecem no mundo e geram efeitos jurídicos. Quando a gente fala em ato administrativo, a gente também está falando de atos que geram efeitos no mundo. A peculiaridade do ato administrativo é porque, sendo ato jurídico, primeiro, há a manifestação de vontade. E, caracterizando-se especificamente como administrativo, tem aquelas peculiaridades. Quem edita é alguém que integra a administração, ou um particular no exercício de atribuições do poder público, tudo aquilo que nós falamos. Agora, quando a gente fala em fato administrativo, a gente não pode dizer, é o tipo de fato jurídico que traz consequências jurídicas na administração. A adaptação não é perfeita. Não é perfeita como foi a de ato administrativo. Ato administrativo é o ato jurídico que, aí falei das peculiaridades. Já fato administrativo não é o fato jurídico que. Fato administrativo, a teoria foi desenvolvida e a gente tem que acostumar com isso. Em cada ramo de direito a gente vai ter que adotar as teses que prevaleceram naquele âmbito, mesmo que briguem um pouquinho com a terminologia de outros âmbitos. Então toda a teoria construída no direito administrativo ligou a ideia de fato administrativo à ideia de produção de efeitos materiais. O que pode decorrer de um ato administrativo, que determina algo com a apreensão, o que pode depois ser formalizado no ato administrativo, como o auto de prisão, ou que pode acontecer de maneira a não depender de qualquer manifestação humana, de qualquer manifestação volitiva, como no caso que eu falei, de fenômenos da natureza ou do próprio passar do tempo, que também é um fato administrativo que vai gerar algumas repercussões até jurídicas também. Mas o mais importante aqui são as repercussões materiais, para que a gente qualifique um fato como fato administrativo. Então, dentro dessa linha, na nossa lousa aqui,
nós colocamos que os fatos administrativos são eventos em razão dos quais são produzidos efeitos materiais. Vejam a diferença. Quando a gente falou em fatos jurídicos, a gente falou de efeitos jurídicos. Modificam, subsistem, extinguem e nascem relações jurídicas. Quanto a fato administrativo, peculiaridade da teoria do direito administrativo, são gerados efeitos materiais. E, além disso, existe uma outra expressão, uma última expressão, que fala em atos da administração. Pela língua portuguesa, alguns poderiam dizer, olha, ato da administração é a mesma coisa que ato administrativo. Mas a teoria não foi desenvolvida assim. A gente sabe, inclusive a gente vai falar disso nesse capítulo, que, por exemplo, para o direito administrativo, permissão e autorização são institutos distintos. Apesar de, no dicionário, provavelmente terem o mesmo significado. Então, a gente tem que acostumar com a terminologia de cada um dos ramos de direito. Então, em direito, quando se fala em ato da administração, nós estamos diante de qualquer ato praticado pela administração pública. E alguns desses atos não se enquadram no conceito de ato administrativo. Claro, todo ato administrativo é também um ato da administração. Aliás, muitos falam que nem todos, porque existem alguns atos administrativos que não são praticados pela administração. Porque a gente falou que existem atos administrativos que são praticados por particulares, que estão no exercício de atribuições do poder público. Que estão, por exemplo, receberam uma delegação, como eu dei o exemplo, de uma concessionária de serviço de energia elétrica, que possa praticar uma desapropriação ou uma servidão, passar linhas de transmissão e por aí vai. São vários os exemplos. Então, ato da administração é aquele praticado pela administração pública, que às vezes não se enquadra como ato administrativo, porque a administração também pratica atos segundo o regime de direito privado, sem usar das prerrogativas típicas de poder público. A gente não pode dizer que quando a administração passa um cheque, ela está praticando exatamente um ato administrativo, porque a disciplina do cheque, a disciplina jurídica, não é uma disciplina em que a gente veja prerrogativas do poder público. Não é uma disciplina que possa ser enquadrada dentro do direito administrativo, nem tampouco dentro do direito público. É enquadrada dentro do direito empresarial. Então, a administração pratica atos típicos de particulares, alugando imóveis, firmando contratos até. Então, no final das contas, ato da administração, nós temos vários atos praticados que não se enquadrariam dentro do conceito de ato administrativo. Então, por isso, a gente colocou que dentro do conceito de atos de administração se inserem os atos administrativos que sejam praticados pela administração, né, seriam excluídos aqui os praticados por particulares que estejam exercendo atribuições do poder público, os atos materiais, que são fatos administrativos também, certo? Mas são atos, né? A administração, quando, por exemplo, apreende fisicamente a mercadoria, prende determinada pessoa, certo? São atos materiais também, mas não se enquadram exatamente como ato administrativo, uma vez que não se submetem a esse regime jurídico. Atos de direito privado também não se submetem ao conceito de ato administrativo, mas entram dentro do conceito de ato da administração. Então vejam que esse conceito aqui é um conceito bastante amplo, é um conceito parecido, de uma amplitude semelhante àquela de fato jurídico. Mas a gente tem que separar. Quando eu falo de fato jurídico, eu estou falando de qualquer coisa que aconteça no mundo que tenha efeito jurídico. Quando eu falo de ato jurídico, eu estou falando uma parcela dos fatos jurídicos que se peculiarizam por existir manifestação de vontade. Quando eu falo de ato administrativo, eu estou falando de uma parcela dos atos jurídicos, mas que essa parcela, ela tem algumas peculiaridades que foram aqui citadas. E quando eu falo de ato da administração, eu estou olhando para dentro da administração pública e estou enquadrando aqui todos os atos, todas as manifestações de vontade que a administração pratica, inclusive aquelas que não se enquadram no regime de direito público, como os atos meramente privados, e daqueles fatos administrativos, aqueles que decorrem de uma manifestação de vontade. Porque tem fato administrativo que não é ato da administração, como, por exemplo, a gente citou aqui, uma enxurrada que destrói o computador. Isso não é ato da administração, não foi ato de ninguém. Se foi ato de alguém, aí sim você vai enquadrar num regime diferente, né? Porque se alguém quis destruir, se alguém abriu a porta sabendo que a enxurrada estava para vir, se estava chovendo, o cara abriu para destruir os computadores, aí existem outras consequências desses atos ilícitos. Mas eu estou falando daqueles atos em que não há manifestação de vontade, ou melhor, aqueles fatos
podem ser considerados até fatos administrativos ou fatos de administração, porque repercutem no âmbito da administração pública, mas de maneira material. Não é exatamente algo que gere repercussão jurídica em estricto senso. Muito bem. Dentro desse conceito, eu quero examinar aqui uma questão que adotou um posicionamento que é bem discutível. Diz que um parecer opinativo acerca de determinado assunto emitido pela consultoria jurídica de órgão da administração pública não é considerado por parte da melhor doutrina ato administrativo, mas sim um ato da administração. Qual é o problema? Nós vamos estudar daqui a pouquinho, né, a questão relativa à conceituação dada pela doutrina brasileira para ato administrativo. E dentro dessa conceituação, claro, vão estar aqueles elementos que nós citamos. Vai haver a manifestação de vontade que é apta a produzir efeitos jurídicos. Bem, o parecer é uma opinião. É uma opinião. Então, chega aquela matéria para uma pessoa que é especialista naquele assunto, aquela pessoa vai analisar o que consta daquele processo, por exemplo, e vai dizer o que é que ela acha. Por exemplo, o Ministério Público, atuando como custos legis, dá um parecer orientando o julgador, dizendo que o Ministério Público entende que determinado lado daquele processo, determinada parte, tem razão. Então, é uma opinião. E como opiniões geralmente não geram efeitos práticos, você simplesmente avisou, né? Mas ela por si só, a emissão da opinião por si só não gera efeito. Claro que ela pode gerar um efeito psicológico, né, em quem lê, um efeito de convencimento e ajudar que a decisão saia em um determinado sentido. Mas o efeito jurídico é da decisão e não da opinião. Então, por conta disso, a Maria Silvia Zanella de Pietro inclui, vamos voltar aqui na lousa, a Maria Silvia Zanella de Pietro inclui entre os atos da administração esses atos em que apenas ocorre uma manifestação de vontade. Apenas ocorre, desculpe, a manifestação de uma opinião, não acontecendo exatamente a geração de efeitos jurídicos. Só que isso é controverso, porque o Eli Lopes Meireles, e eu advirto para vocês que com relação à teoria básica do direito administrativo, quais são os atributos, quais são os elementos, as bancas usam mais a teoria do Eli Lopes Meireles. E o Eli, ele classifica os pareceres dentro de um grupo específico de atos administrativos, que é formado pelos atos enunciativos, que enunciam alguma coisa. E a rigor, conforme nós demonstraremos quando estivermos tratando da parte relativa à classificação dos atos administrativos, quando estivermos falando de parecer, nós vamos perceber que há alguns pareceres que geram efeito sim. Há alguns pareceres que são vinculantes, em que a autoridade que recebe o parecer vai ter que seguir. Às vezes ela é obrigada a consultar aquilo ali e seguir o parecer jurídico, certo? São casos específicos, mas nós vamos comentar. Há até casos de pareceres que são aprovados por algumas autoridades e passam a ser vinculantes também, pareceres normativos, vinculantes no âmbito da administração pública. Aí muitos vão discutir se quem está vinculando é o parecer ou aquela aprovação pela autoridade competente. Mas, de qualquer forma, existem alguns pareceres que geram efeitos. De qualquer forma, mesmo no parecer opinativo, a classificação do Eli existe. Só que a questão aqui falou que parte da melhor doutrina, e claro que Maria Silvia é parte da melhor doutrina, e existem vários outros também que falam coisas parecidas, dizem que a rigor mesmo, o parecer não é um ato administrativo. Mas, claro, é um ato. Seria um ato da administração porque não gera automaticamente efeitos jurídicos. Muitos falam que não existe nem manifestação de vontade nesse sentido. Por isso, o item foi considerado correto. Ok? Com relação ao conceito de ato administrativo, nós temos diversos, mas sempre adotando aqueles elementos principais que nós citamos. O conceito mais famoso é o do Eli Lopes Meireles, que fala que ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Essa palavra unilateral serve para diferenciar
dos contratos. O contrato administrativo não entraria dentro desse conceito de ato administrativo, porque o contrato administrativo é bilateral, certo? Então, essa palavra é importante na definição. Então, tem uma manifestação de vontade, para diferenciar dos meros fatos, né, como um evento da natureza, que agindo nessa qualidade. Quando se fala agindo nessa qualidade, é a administração agindo como administração. Então, quando se fala agindo nessa qualidade, se quer dizer que está submetido ao direito público, certo? A administração usa das suas prerrogativas nessas relações jurídicas verticalizadas. E que tenha por fim, aí vocês vão ver que as palavras que aparecem aqui são palavras que tratam de geração de efeitos jurídicos. Adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações ao administrado ou a si própria. Muitos defendem que com o Código Civil de 2002, claro, direito civil é direito privado, mas a conceituação de atos jurídicos é importante para entender atos administrativos. Afinal de contas, atos administrativos são atos jurídicos com algumas peculiaridades. Então, com o Código Civil de 2002, não mais faz parte da definição exatamente de ato jurídico a manifestação de vontade, a vontade de produzir efeito jurídico. Basta que haja a manifestação de vontade de praticar o ato. Se o ato for apto a produzir efeitos jurídicos, não importaria exatamente qual que você estivesse buscando determinada finalidade. Mesmo que você atabalhoadamente praticasse um ato que gerasse um efeito que não é aquele que você quer, ou se você praticou um ato sem visar, de maneira automática, sem visar a coisa alguma específica, mas gerou-se um efeito, você enquadraria isso dentro de um ato jurídico também. Só que em prova, falei rapidinho da definição, porque em prova ainda é muito utilizada essa definição do Eli Lopes Meireles, né, que fala que o fim imediato é adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Imediato, porque é o fim imediato mesmo, no final das contas, o que se quer lá no fim, que não é tão imediato, mas é imediato, é atender ao interesse público, ok? A Maria Silvia Zanella de Pietro diz que ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem lhe represente. Então, a Maria Silvia aqui, claro, admite aqueles casos em que particulares, atuando com prerrogativas de Estado, representando o próprio Estado, como eu falei, o caso da entidade que lida com energia elétrica e pratica uma desapropriação, tá? Então, que produz efeitos jurídicos imediatos. Vejam que ela não diz que tenha a finalidade de produzir, basta que produza, que tenha o efeito de produzir, uma definição mais adequada ao atual estágio do direito privado com sua definição de ato. Então, que produz efeitos imediatos. Com observância da lei, claro, porque a administração só pode fazer o que a lei autoriza, em direito administrativo isso sempre deve ser observado, sob regime de direito público, o que tem a mesma conotação do que ele quer dizer quando fala que a administração age nesta qualidade. A Maria Silvia acrescenta a possibilidade de não ser administração, ser um particular, o que é muito importante. Retira essa história de o objetivo ser gerar efeito, na realidade basta que ele produza, não precisa que o objetivo seja esse. Diz que é com observância da lei, fala que é sob regime de direito público, o que é algo idêntico ao que ele falou, só que com palavras diferentes, e é sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Essa última informação ela é relativamente óbvia, mas sim faz parte da definição de ato administrativo, porque a gente sabe que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, como diz a Constituição Federal. Então, obviamente, se o ato administrativo gerar efeitos danosos para o particular pode buscar a proteção do judiciário. Já o Celso Antônio Bandeira de Mello usa dois conceitos. Ele fala de ato administrativo num sentido amplo e num sentido estrito. No sentido amplo, ele fala que é a declaração do Estado no exercício de prerrogativas públicas manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Definição bastante boa, mas ele diz que quando se falar em ato em sentido estrito, só seriam atos aqueles que têm concreção e unilateralidade. Fala da unilateralidade para tirar os atos bilaterais, claro, e fala da concreção, porque para ele não seriam atos administrativos aqueles atos
com caráter normativo, que são abstratos. Quando, por exemplo, você edita um regulamento dizendo como uma lei vai ser cumprida, mas não fala de nada concreto do mundo. Você coloca na lei que quem recebeu mais de tantos R$1.000 vai ter que pagar imposto de renda, e vem um decreto dizendo como você vai pagar, aonde vai pagar, qual é a guia que vai utilizar, em que bancos pode ser pago. Você coloca isso tudo no decreto, simplesmente dizendo como aquela lei vai ser cumprida, é um ato normativo. Vem uma instrução normativa da Receita Federal e detalha mais ainda aquilo. Vejam que não se fala de nenhum ato concreto, não gera efeito jurídico concreto e imediato. A simples previsão numa instrução normativa da Receita de que você tem que preencher um DARF e colocar um código de receita, isso não gera efeitos para ninguém de imediato. Os efeitos vão surgir quando as pessoas se colocam naquela situação e vão efetivamente cumprir o que está no decreto. Então, para o Eli Lopes Meirelles, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, em sentido estrito, além de cumprir todos os elementos que ele colocou do sentido amplo, para ser ato administrativo também teria que ter concreção e unilateralidade. Agora, eu advirto que a classificação mais usada do Eli Lopes Meirelles considera que os atos normativos também são atos administrativos, certo? Porque geram os efeitos jurídicos, mesmo que de maneira abstrata. Quando as coisas concretas acontecerem no mundo, aqueles efeitos jurídicos vão ser gerados sobre aquelas situações que foram narradas, ok? Por fim, algumas observações com relação à edição de atos administrativos. Claro que a gente fala que o ato administrativo é exercido na função administrativa, que é típica do executivo. Mas, como a gente já detalhou, já falou em diversos pontos do nosso livro-aula, claro que os demais poderes do Estado também exercem função administrativa de maneira atípica. Então, existem atos administrativos editados no Judiciário, no Legislativo, de maneira atípica. Além disso, nem todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato administrativo, porque existem alguns atos que são praticados seguindo mais um regime de direito privado, sem se utilizar de prerrogativas do poder público. Existem atos da administração, como nós citamos, certo? O ato administrativo pode ser praticado não só pelo Estado, mas também por quem o represente. Isso aqui foi colocado porque a definição do Eli Lopes Meirelles, se colocada em prova, você marca verdadeiro, mas lembre que podem ser particulares que pratiquem o ato administrativo. Por fim, nós colocamos aqui o nosso conceito de acordo com o que a gente tem visto ser cobrado em prova, certo? Porque às vezes as bancas usam a definição do Eli, às vezes usam a definição da Maria Silvia, do Celso Antônio, e aqui nós vamos colocar uma definição em que a gente aponta os elementos que considera como mais importantes para que a gente entenda o que é efetivamente um ato administrativo e possa enfrentar qualquer tipo de definição, qualquer tipo de questão que traga a definição de qualquer autor. Então, o ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade emanada de entidade investida em prerrogativas estatais. Alguém pode dizer assim, mas pode ser o próprio Estado. Claro, o Estado é uma entidade também e é investida de prerrogativas estatais. Essa expressão, entidade investida de prerrogativas estatais, vai valer para a entidade pública, por exemplo, União, Estado, DF, municípios, vai valer para uma entidade criada por uma entidade pública política, para uma autarquia, para uma fundação, e vai valer para uma entidade até privada que receba prerrogativas do poder público. O que importa é que ela esteja investida em prerrogativas estatais, certo? E que é amparada pelos atributos decorrentes do regime jurídico de direito público. Nós vamos estudar quais são os atributos do ato administrativo, que são decorrentes do regime jurídico de direito público, certo? Destina-se à produção de efeitos jurídicos e sujeita-se ao controle judicial, certo? Então, essa é a nossa definição e que ajuda também a, dentro desse contexto, entender o que é que significa ato administrativo para efeito de prova e para efeito do mundo concreto também. Com isso, a gente encerra esse bloco. No próximo, a gente continua a tratar das peculiaridades e do regime jurídico do ato administrativo. Até lá.